ao refletir sobre o que dizer num tema sobre ciência, mediunidade, ciência e medicina, nós escolhemos trazer aqui algumas ideias que nós achamos importante para o movimento espírita, para aqueles que estudam a questão da mediunidade e para aqueles que gostam do tema dentro do seu aspecto científico. Quando a gente fala em ciência e mediunidade, nós adentramos a um campo extremamente complexo, porque a gente busca a ciência para nos auxiliar na compreensão do fenômeno mediúnico, mas a ciência em si, ela tem muitas restrições dentro do aspecto do estudo sobre a mediunidade. Hoje nós convivemos já desde ou a partir do positivismo com uma ciência cada vez mais materialista e a partir da segunda metade do século XIX até então, o materialismo foi tomando lugar na academia e o espaço para a questão da realidade do espírito, ele foi se reduzindo. Hoje, como nós vamos falar daqui a pouco, há uma abertura para a questão da espiritualidade, não como os espíritas se referem, que seria a questão da comunidade ou da vida espiritual, mas a busca do ético, da postura virtuosa do homem como um instrumento para a saúde. Mas a ciência em si, embora os cientistas se arvorem a dizer que a vida espiritual, a imortalidade da alma, a existência dos espíritos, isso é algo que não existe, que isso é uma questão de uma visão das criaturas e colocando como se essas criaturas fossem mais ignorantes, de uma postura às vezes até menos respeitosa. Para essa visão, nós temos que nos lembrar de duas coisas. Primeiro, que na verdade o espírito, na sua essência, na sua realidade, ele não é um objeto da ciência tradicional. A ciência busca hoje a compreensão ainda daquilo que está focado nos sentidos humanos. E a essência espiritual, ela transcende a vida material. Então, a ciência, na verdade, ela nem deveria ter como objeto a pesquisa do espírito, porque não cabe a ela, não teria a competência desse entendimento. A competência desse entendimento me faz lembrar uma entrevista que Jung, que foi
companheiro, discípulo, e depois se separou de Freud, ele, numa entrevista em Londres, perguntaram a ele se ele acreditava em Deus. E ele disse: eu não acredito, eu sei. Então, o entendimento da vida espiritual, ele não passa pela questão da materialidade. Outra coisa, né? Se a ciência material não pode provar a existência do espírito até esse momento, ela também não pode provar a não existência do espírito. Como, né, nós vemos na introdução do livro Os Mecanismos da Mediunidade, né, nós não deveríamos deixar de entender que a ciência não aprova nem desaprova nesse campo. E os cientistas verdadeiros, eles se abstêm de dizer alguma coisa porque não tem propriedade e não é uma área de conhecimento deles. E aí é onde fica a questão da ciência vinculada à mediunidade. Esse vínculo, ele foi construído de maneira em especial por Allan Kardec a partir da publicação do Livro dos Médiuns em 1861. Kardec, através de O Livro dos Médiuns, ele nos traz um corpo teórico de entendimento sobre a mediunidade, né? Ele, então, constitui também um método de estudo sobre a mediunidade. E no livro, ele nos traz os relatos e as construções que ele foi fazendo a partir do fenômeno. Então, a doutrina espírita, nós podemos dizer, né, ela tem um aspecto científico, e a metodologia de Kardec deveria ser, prestem atenção, né, porque eu estou dizendo que deveria ser, porque, infelizmente, nós não a utilizamos, muito poucas pessoas se utilizam do método científico que Kardec trouxe, né? A doutrina espírita deveria se utilizar desse método para que o aspecto científico estivesse dentro do lugar que é de merecimento a partir de tanto esforço, não só de Kardec, como de muitos estudiosos que estiveram com ele ou a partir dele, buscando essas questões de ciência, né, de uma ciência espiritual, para que a gente entendesse a existência, né, a imortalidade dos espíritos e a comunicação dos espíritos com o mundo material. Dentro dessa abordagem, nós vamos ver, né, que a posição de Kardec é que
o método, né, para avaliar o fenômeno mediúnico foi por ele descrito passo a passo, né? Que nós deveríamos, né, só aceitar como uma verdade e entender a realidade daquele fenômeno a partir de determinados espíritos, quando esses fenômenos acontecessem através de diversos médiuns que não tivessem o contato entre si, por espíritos diferentes, ou mesmo espírito através de dois médiuns em lugares e situações diferentes, confirmando as informações que assim foram trazidas. Esse método, né, ele deveria estar em funcionamento dentro do movimento espírita. Mas, né, a caminhada do movimento trouxe outras posturas, outras situações, né? E essa posição, né, diante da veracidade ou não do fenômeno espírita ficou muito de lado pelo movimento, em especial no Brasil, onde o aspecto assistencial e moral, pela condição, pela necessidade do povo brasileiro, ele cresceu, né, de uma maneira tão grande, né, e a preocupação, né, com a infabilidade dos espíritos ou não foi deixada de lado. Hoje, particularmente como um profissional da área de saúde, alguém que participa de uma instituição que tem os aspectos científicos, que é a Associação Médico Espírita, e como médium, né, eu sinto e vejo que nós andamos aceitando, publicando e divulgando as informações espirituais sem nenhuma preocupação com o método kardeciano. E um dos grandes problemas que eu percebo é a questão da idolatria, que é uma postura atávica da figura humana. Nós escolhemos ainda hoje, né, referenciais para nós pelos nossos interesses e muitas vezes pelos nossos sentimentos e afetos, e passamos a acreditar a esses referenciais uma responsabilidade que nem mesmo eles se propõem a essa situação. Esse é o primeiro aspecto que eu vejo de problema quando nós falamos de ciência e mediunidade. Outro aspecto complicador, né, eu costumo falar muito sobre isso, que como psiquiatra eu percebo que uma grande marca de nossos médiuns
é a vaidade. Os médiuns geralmente esperam serem elogiados, serem aceitos, até serem bajulados. E com isto, a aceitação da crítica ao fenômeno é muito pequena, porque, na verdade, o que acontece é que o médium, ele entende a avaliação do fenômeno como se fosse uma avaliação à sua moral. Com isto, pela sua vaidade, ele se melindra e muitas vezes, se isso passa a se repetir constantemente, ele se afasta daquele grupo, né? E ele funda outro grupo. Eu digo que o movimento espírita, ele deve o seu crescimento muito ao orgulho e à vaidade. Ao orgulho dos dirigentes e à vaidade dos médiuns, né? Que quando não aceitam as críticas, eles brigam com os grupos e abrem um novo grupo, e assim o movimento foi crescendo no Brasil. É isso que eu vejo no meu trabalho, acompanhando, e como psiquiatra eu não tenho como avaliar diferente essa questão. Então, nós temos esse outro elemento fundamental. Outra situação que nos afastou do papel da ciência espírita, né, no trabalho e na pesquisa da mediunidade, é claro que existem exceções, existem ilhas no movimento buscando esse contexto, é nós passarmos nessa questão da idolatria, a não questionar as mensagens advindas de quem quer que for. Qualquer médium. Essa era a postura de Kardec. Essa deveria ser a postura de todos nós dentro do movimento espírita. Isto deveria ocorrer em todas as reuniões mediúnicas. O que aconteceu, na verdade, que essa postura ela foi desaparecendo. E aqui nós temos mais dois fatores. O primeiro fator, né, é esse fator de que avaliar o fenômeno é avaliar as pessoas. Isso não é uma verdade. A segunda, né, é que os grupos mediúnicos estão hoje muito mais preocupados com a produção do fenômeno do que com a veracidade do fenômeno. E me perdoe a sinceridade, o lugar, as pessoas que me escutam, as pessoas que me conhecem no movimento, né? E eu estou aí há muitas décadas falando, sabem da forma direta que eu coloco, e eu me coloco muito tranquilamente, porque eu sou médium, né? Trabalho mediunicamente e tenho trabalhado em mim o tempo todo esta questão da veracidade do fenômeno, da tranquilidade de se poder ou não publicar determinadas coisas dentro do movimento, somente a partir de uma avaliação profunda de várias pessoas
do material mediúnico que a gente produz. Então, nós enfrentamos esses dois fatos, né? E um terceiro momento e fato que nós podemos falar é que as reuniões mediúnicas, elas acabam, por N questões, não criando um espaço para essa avaliação, né? A justificativa é que a vida está muito apertada, é muito corrido, nós não temos um tempo para isso. Nesse contexto, eu questiono se a gente não tem tempo para fazer as coisas de forma séria, dentro de uma proposta de ciência para que o fenômeno mediúnico, ao invés de nos trazer uma grandeza e uma certeza, se transformar em elemento de desconstrução para o movimento, né? Era preferível que a gente não fizesse reuniões mediúnicas. Eu falo sobre mediunidade há muitos anos, né? Faço seminários no Brasil, fora do Brasil, e é muito constante, ao final dos seminários, a gente ouvir das pessoas que chegam a gente falar: olha, foi muito bom, mas as pessoas da casa espírita que deveriam estar aqui para ouvir isso não estão. Quem seriam essas pessoas? Os dirigentes das reuniões mediúnicas e aqueles médiuns, né, que muitas vezes são chamados nas conversas dentro do movimento dos médiuns de cabeceira. Aqueles médiuns que teriam, né, toda uma condição mediúnica diferenciada e uma produção mediúnica grande e que são considerados o referencial do fenômeno mediúnico naquela reunião. É uma questão a ser refletida. Mas eu já vi, né, porque a gente viajando, participando de grupos, às vezes convidados para ir para as reuniões, eu já vi muitas vezes dirigente de reunião mediúnica que chega para a reunião mediúnica faltando 2, 3 minutos para começar a reunião, e quando acaba a prece, ele já está de pé, abrindo a porta para ir embora, sem nenhum espaço, nem prévio, para saber como é que o grupo está. Porque, de conformidade com a condição emocional do grupo, nós temos que avaliar o fenômeno e o trabalho de uma forma diferente. E nem se posicionando ao final para uma avaliação séria e necessária da produção mediúnica antes que ela seja divulgada sem nenhum cuidado, sem nenhuma situação. Então, nós hoje enfrentamos duas condições que são muito graves. Primeiro, a ciência, ela não tem competência para estudar o espírito, né? Ela não tem instrumentação para isso. Estão se buscando, sim, né? Tem trabalhadores estudiosos buscando isso, às vezes até de uma forma indireta, mas às vezes de forma direta,
né? Eu não estou dizendo que isso não acontece, que não tem pessoas buscando isso, até porque eu, como médium, já participei de uma pesquisa nos Estados Unidos, coordenada por o Dr. Andrew Newberg, o Dr. Alexander Moreira, que hoje dirige o núcleo de estudo, o núcleo de estudos de pesquisas em espiritualidade e saúde, e pelo psicólogo Júlio Pérez, que coordena o Instituto de Vivências, Instituto Vivencial Pérez, que trabalha com regressões e vivências passadas. Então, nós sabemos que isso existe, mas a grande maioria não se acontece, né? E a gente pega uma mensagem, nem lê direito, digita e manda para o mundo. E isso se transforma num desserviço à doutrina espírita. Então, a ciência não tem condição de fazer isso na maioria das vezes. A ciência espírita, que tem obrigação, ela está abandonada pelo movimento. E aonde fica, então, essa ocupação e esse lugar? É claro que a reforma moral, né, a conexão com Deus é fundamental. Eu não estou dizendo que os grupos mediúnicos não funcionam direito. O que eu estou dizendo é que os grupos mediúnicos não sabem se estão funcionando dentro da proposta da ciência espírita que foi colocada em O Livro dos Médiuns. E aí eu estou falando com tranquilidade, porque a proposta de Kardec, ela não caminha dentro do movimento, pelo menos daquilo que eu conheço, né? E acho que com mais de 40 anos caminhando para esse lado todo, eu devo saber alguma coisa do que está acontecendo no movimento espírita, não só no Brasil, como no mundo inteiro, sobre esse aspecto. Então, nós não estamos dizendo que a produção mediúnica do movimento espírita, ela está oferecendo informações erradas e situações agravantes. Eu estou dizendo que a gente não sabe, e pior, eu posso dizer que tem muita coisa aí publicada, muita coisa que é levantada e que a gente não tem provas sobre isso na nossa situação. E quando a gente pega algo que a gente tem que estudar e nós não estudamos, nós estamos falhando. E quando a gente diz o que a gente não tem prova, a gente está no achismo. A gente não está caminhando com uma doutrina que tem como premissa ser uma doutrina de fé raciocinada, embasada na verdade. Só para a gente ter uma ideia, né, de quanto que isso é grave, né, vez por outra, porque é uma ocupação, porque eu fico questionando até onde isso é importante, né? Nós vemos espíritas de todo momento, todo lado, falar que fulano, beltrano, ou trazer revelação disso e aquilo, foi em tal encarnação alguma pessoa.
Às vezes, essas informações, até por médiuns considerados sérios, elas são contraditórias. E isso é divulgado. E há um tempo atrás, numa divulgação desse tipo de coisa, não me cabe agora nem citar para que a gente não perca a vibração do trabalho, eu tive acesso, por um encaminhamento de uma pessoa, de um cliente, de um site que era, porque hoje não sei nem se ele existe mais, esse site era dirigido por um grupo de evangélicos que se utilizavam dessas revelações que o movimento espírita faz para criticar, para menosprezar o trabalho do espiritismo. Me lembro claramente, né, de uma expressão que eu guardei, que dizendo, se eles não sabem se fulano é ciclano ou não, se eles que dizem de reencarnação não sabem disso, né, como que alguém pode querer acreditar naquilo que eles pregam? Então, isso se transforma num desserviço à doutrina espírita. Todas as vezes que nós publicamos uma inverdade ou algo que nós não temos como provar e que colocamos como se fosse uma verdade absoluta, nós estamos fazendo um desserviço à doutrina espírita. Então, eu agradeço quando eu sou convidado a falar sobre a questão da mediunidade e da ciência, para que eu possa trazer essas ideias, né? Eu falo embora seja um médico, eu não sou um pesquisador, né? E acho, né, a pesquisa uma coisa muito bonita, mas descobri, brincando com vocês, sendo bichinho de laboratório, que ela é complexa, ela é extremamente difícil. E olha que nós estávamos com pesquisadores com competência para fazer isso, utilizando aparelhagem, né, moderna de avaliação, né? O trabalho, inclusive, foi publicado numa revista indexada de alto valor, que é a Plus One. Mas, né, como algo para ser estudado, porque nós não temos esse trabalho que nós deveríamos, né, buscar dentro da doutrina conforme foi orientado por Kardec. Vamos falar um pouquinho de medicina e mediunidade, né? Primeiro, quando a gente fala de medicina, né, e mediunidade, nós não podemos deixar de nos referir ao grande trabalho realizado, na maior parte, pelo médium Francisco Cândido Xavier, mas também com uma grande contribuição do médium Valdo Vieira, que é a coleção André Luiz. Uma obra que ainda hoje nós entendemos muito pouco, que traz-nos informações que aos poucos a ciência vai tendo acesso a essas informações.
e que certamente, né, o doutor Hernani Andrade foi um grande pesquisador em parapsicologia e psicobiofísica aqui no Brasil. Ele dizia, né, eu ouvi ele falando numa homenagem que ele recebeu num congresso da Associação Médico Espírita do Brasil, que ele tinha a certeza que no momento certo a obra de André Luiz vai ser estudada nas escolas de saúde, nas escolas da área da química, da biologia, da física. Então, André Luiz traz uma grande contribuição para a área da medicina e ele nos demonstra que o fenômeno mediúnico ele pode e deveria ser um grande instrumento para diagnóstico, para orientação e também para terapêutica de enfermidades. Ainda aproveitamos muito pouco disso. E alguém poderia nos dizer, mas, né, porque isso já ouvi falar, mas é uma obra através de um médium só, através de um espírito, e isso fere o método kardecista. Claro, né? Eu mesmo leio a obra com o cuidado da avaliação enquanto profissional. Mas nós vamos vendo, à medida em que a ciência caminha, que grande parte daquilo que parecia obscuro vai se esclarecendo. Para vocês terem ideia nesse sentido, a coleção de André Luiz, ela termina, na verdade, no final da década de 50, né, entrando na década de 60, e até aí a ciência não conhecia praticamente nada sobre a glândula pineal. E as informações que André Luiz trouxe pareciam para a ciência até descabidas, porque eles acreditavam que pelo tamanho e por não conhecer, por ser difícil ser pesquisada, que a glândula pineal seria como um apêndice, um órgão vestigial que está desaparecendo. E as informações de André Luiz eram exatamente diferentes. A partir da década de 80 do século passado, a ciência começou a estudar a glândula pineal e, à medida em que as pesquisas foram acontecendo, tudo aquilo que André Luiz tinha informado sobre a glândula pineal foi comprovado pela ciência. Tanto que agora, né, alguns anos atrás, pesquisadores e médicos vinculados à Associação Médico Espírita do Brasil fizeram um estudo sobre as informações mediúnicas vindas de André Luiz sobre a glândula pineal e as
conquistas científicas, trazendo as informações, corroborando as colocações de André Luiz. Esse trabalho ele foi publicado numa revista de endocrinologia importante, aceito sem nenhum questionamento, e é o primeiro trabalho científico nessa área, né, médica, que fala da revelação através do fenômeno mediúnico. A doutora Marlene Nobre, que inclusive a foto dela está atrás de mim aí, junto com a foto do Bezerra, né? Um trabalho artístico de um amigo do Espírito Santo. Doutora Marlene Nobre conta que na década de 60, entre 60 e 70, um grupo de médicos espíritas em São Paulo, com mestrados, doutorados ligados à Universidade Federal de São Paulo e à Universidade de São Paulo, a USP, a Unifesp, eles pediram que ela fosse a intermediária, porque pela amizade que ela e o Dr. Freitas Nobre tinham com o Chico, que eles queriam conversar com o Chico para que o Chico desse autorização à Federação Espírita Brasileira para tirar uma grande bobagem que estava escrita na obra de André Luiz. Qual era essa grande bobagem? A grande bobagem é que André Luiz informava que o espírito se vincula na célula não através do núcleo, mas através do citoplasma. E naquele momento, o núcleo era o órgão direcionador de tudo dentro da célula. Era isso que se acreditava. Quando eu estudei medicina, era essa ainda a percepção. Hoje, sabe-se que, na realidade, o DNA que está dentro do núcleo, ele traz as informações do processo encarnatório, desde a fecundação, que é a marca genética, que nós podemos entender que é a herança espiritual da criatura, mas no citoplasma, o RNA, ele muda a informação de toda forma, fazendo com que o funcionamento da célula seja, inclusive, diferente daquilo que seria seguindo apenas a ordem do DNA. Eles foram, Chico os recebeu com muita atenção, ouviu, e quando acabou, na sua simplicidade, o Chico virou assim, ó, que bom que o doutor André Luiz está aqui. Então, nós vamos ouvi-lo para responder vocês, porque eu não tenho capacidade nenhuma para isso. Nem entendo claramente essas coisas. Ele se calou um tempo, e quando terminou, para a decepção daqueles médicos, ele disse que o doutor André Luiz disse que o texto vai ficar na obra, e quem está certo é o texto. Muitos deles não chegaram a ver essa comprovação ainda encarnados. Mas a gente vê, né, a contribuição que a
mediunidade pode dar no campo médico. Dentro do Hospital Espírita André Luiz, né, eu fui apresentado como diretor, né, talvez por culpa minha eu esqueci de informar, eu já há algum tempo não dirijo o hospital. Hoje eu trabalho na coordenação de um internato de saúde mental da Faculdade de Ciências Médicas dentro do hospital, mas não dirijo mais o hospital, né? Dentro do Hospital Espírita André Luiz, nós temos um trabalho mediúnico que auxilia na confecção, né, de um diagnóstico mais adequado e nas informações sobre a terapêutica espiritual que pode auxiliar aquele paciente. Então, nesse contexto, é importante a gente ver que a mediunidade ela pode auxiliar nessa situação. A Associação Médico Espírita de Minas Gerais, ela faz um trabalho que foi criado anteriormente à associação, num grupo que é o Grupo de Estudos de Espiritismo e Psiquiatria, vinculado no seu início ao Hospital Espírita André Luiz. A associação, inclusive, foi fundada há 35 anos atrás, né? Hoje, antes da reunião, eu estava num culto dos 35 anos, hoje nós estamos fazendo 35 anos de atividade. E quando ela foi criada, já existia esse trabalho que chama-se tratamento biopsíquico socioespiritual. Uma construção de várias mãos daquele grupo para a realização de um trabalho visando o homem integral. Esse trabalho é realizado de forma gratuita. Os pacientes que são atendidos na associação nesse trabalho, eles têm tratamento médico, psicológico e a parte do tratamento espiritual e a assistência à família, toda gratuita. Por quê? Porque existe um trabalho mediúnico de orientação, existe uma tarefa mediúnica de desobsessão, que estão incluídas nesse trabalho. E como há uma atividade de orientação direta dos espíritos, é uma questão determinada por eles e acordada pelos encarnados, que o trabalho é gratuito, porque a assistência espiritual é fundamental tanto para o esclarecimento diagnóstico, quanto para o esclarecimento da história daqueles pacientes, quanto para a orientação terapêutica desses pacientes. Então, a mediunidade é um instrumento muito importante e que tem que ser usado ou usada, né, enquanto mediunidade, de uma forma que siga os preceitos de O Livro dos Médiuns. E a gente, se não tem como averiguar através de diversos médiuns, nós temos que ter o cuidado de apresentar essas informações com esclarecimento que vem através de um médium, através de um único espírito, e que ela
pode ser utilizada, mas ela precisa ser avaliada com critério para que a gente não seja móvel nem de mistificação, nem de charlatanismo. Algumas pessoas levantam, às vezes, para mim, quando eu falo em mistificação e charlatanismo, assim, e a questão do animismo? Olha, o animismo é um elemento que participa do fenômeno mediúnico. Ele não tem jeito de não estar presente. É o componente anímico do médium que dá possibilidade para a sintonia, para que a comunicação se realize. Então, eu uso de uma forma de alegoria, de metáfora para se entender, que quando você vai fazer uma aliança de ouro, o ouro, embora seja considerado o material mais nobre, né, o valor marcante, ele sozinho não dá liga. E ele precisa de uma quantidade de cobre para que ele dê ele formato a joia, a peça, né, utilizada. E aí eu digo que o animismo é o cobre, né, para o fenômeno mediúnico. O que é grave nesse contexto é quando a gente vai percebendo que o fenômeno é só simplesmente anímico e que a mediunidade, por não ter sido trabalhada adequadamente ou por não ter sido avaliada adequadamente, não está presente no fenômeno. E aí a culpa não é do indivíduo, a culpa é do grupo, que deveria ter estudado mais, ter feito avaliações melhores, ter feito todo um cuidado dentro dessa situação. E muitas vezes nós nos colocamos à mercê de espíritos obsessores dentro dos grupos por causa desse descuidado. Então, para encerrarmos a nossa participação, né, nós queríamos lembrar isso. A ciência tradicional acadêmica, ela não tem, no momento atual, condições de estudar o espírita. E todas as vezes que nós comprovarmos o fenômeno, como William Crookes confirmou no século XIX o fenômeno de materialização, e foi ridicularizado, embora o seu valor na ciência, ele foi inclusive, né, agraciado com diversos prêmios pelo trabalho na área da química e da física, ele foi desprezado, mesmo mostrando a veracidade da pesquisa que ele fez, que está num livreto que a Federação Espírita Brasileira publica, chamado Fatos Espíritas, que é muito interessante de ser lido. Então, a ciência não tem essa condição. Quem tem condição de avaliar e utilizar melhor a mediunidade e apresentar melhor a mediunidade para a sociedade é a ciência espírita. Acontece que ela foi relegada, né, a um plano muito longe, nem é um terceiro plano. Né, um segundo de jeito nenhum, nem um terceiro plano. E com isso, nós empobrecemos esse aspecto da doutrina,
e perdemos a oportunidade de cumprir o nosso papel dentro da sociedade. A ciência traz alguns recursos, mas seria a ciência espírita a levar para a academia a contribuição, através de pesquisas sérias, do trabalho que ela realiza. Então, nós estamos mais uma vez agradecendo aos irmãos da Sociedade Espírita José Petitinga pelo convite, pela honra de podermos participar dessa semana em comemoração ao Livro dos Médiuns, né? Ter tido, né, a possibilidade de estar aqui nesse dia, que é o dia do lançamento do Livro dos Espíritos em Paris, que é considerado, né, o Dia Nacional do Livro Espírita. E nós queríamos agradecer a paciência de todos vocês, nos escutar, a participar dessa tarefa. Estamos voltando a palavra ao nosso irmão coordenador da atividade e desejamos a todos vocês um fim de noite de paz e de harmonia. Desejamos a todos os companheiros que tenham uma boa semana. Transformamos esse nosso momento em vibração por todos os nossos irmãos em sofrimento, em especial por todos aqueles que estão doentes ou que morreram por causa dessa pandemia e os seus familiares. E como médico, eu não posso terminar sem pedir a vocês: usem máscara, façam a higiene das mãos, evitem aglomeração. Se puderem, fiquem em casa e vacinem sim. A vacina é o único recurso no momento que nós temos hoje para tentar ver uma luz no túnel lá um pouco mais à frente, que possa melhorar a situação econômica do nosso país. Muito obrigado e muita paz.